começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe com muita satisfação nosso querido companheiro Edgar de Souza. Hoje veio aqui falar para nós a respeito do espírito Glacos Flamínios. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Marcelo. Muito bem, Edgar. Então vamos começar com o nome do Glacos, né? O nome Glacos ainda é motivo de erros de pronúncia. Muitos o chamam de Glauco ou Glaucus, e o S no final de Glacos confunde algumas pessoas que julgam ser, na verdade, dois espíritos, né? Os irmãos Glacos. Afinal, qual que é a origem desse nome? É muito pertinente a pergunta, Marcelo, porque todos nós, por sermos individualidade, já gostamos e apreciamos sermos chamados adequadamente pelo nome, de forma correta. Obviamente que o Glacos, com as conquistas espirituais e com as tarefas, as atividades que ele tem, ele não se melindra e não observa pronúncia equivocada do nome dele. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, o nome Glacos Flamínios é de origem do latim. E é normal em nome em latim, nome próprio, ter o S no final. Como, por exemplo, Cássius, ou como, por exemplo, o nome do imperador à época em que o Glacos viveu em Roma. Chamava-se Tito Flavius Vespasiano. Então, assim como tem Caius, o próprio Flamínios, né? Exatamente. Então é uma entidade só, é um espírito só, chama-se Glacos Flamínios, e a origem é essa, o nome é latim, apesar dele ter nascido na Grécia, mas o alfabeto do latim tem como origem o alfabeto grego. Exatamente. Edgar, então, aproveitando essa sua deixa, que dizem os relatos mediúnicos acerca de Glacos Flamínios? Quando e onde viveu e o que fez de importante em sua vida? Bem, para evitar atropelar, naturalmente, perguntas que vocês já prepararam para atos sequentes, eu vou me ater à encarnação mais remota, mais longínqua, que nós temos notícia do Glacos. Ele nasceu no ano 45 da era cristã, em Corinto, no Peloponeso grego. Lá ele aos 25 anos, já era formado em ciências médicas, já clinicava, e historicamente nós sabemos que desde o ano 160 antes de Cristo, o povo romano, o Império Romano já havia tomado a Grécia. Então, quando Glacos nasceu, ele era um grego de cidadania, além de grega, romana, greco-romana. Aos 25 anos, já médico, ele foi levado por interesse dos dirigentes romanos para a capital, para Roma. E lá ele se instalou numa região de Roma chamada Aquilino, e onde ele começou a clinicar. E foi muito interessante essa passagem, e talvez das encarnações dele ele tenha se identificado muito com ela, daí talvez ter escolhido esse nome, que era o nome que ele tinha na época, de Glacos Flamínios. Ele usava na sua terapia médica, Marcelo, um método diferente do convencional. Ele já usava infusões e já usava também o método de imposição de mãos, o que nós espíritas viemos através do Kardec e depois conhecer ou reconhecer como passe magnético. Além disso, não obstante ele não tenha convivido com o Cristo, pelo menos nessa encarnação, e não ter tido acesso inicialmente aos escritos e aos relatos cristãos, o Glacos tinha já um grande dom, uma grande propensão para a caridade. E ele atendia, naturalmente, a maioria das pessoas daquela época, que eram miseráveis, não podiam pagar uma consulta médica, ele atendia essas pessoas gratuitamente.
e ficou lá em Roma do ano 70 até o ano 79. O Aquilino era muito próximo do Coliseu e consta que um dos desejos dele era ver a inauguração do Coliseu. Só que no ano 79 ele veio desencarnar e ele não chegou a ver a inauguração do Coliseu. Mas como a gente dizia, ele usava o método de infusão, da imposição de mãos, que era um método diferente dos aplicados pela medicina da época, que sabemos devia ser muito restrita, e era uma pessoa muito caridosa. Essa combinação de fatores, de usar métodos estranhos à medicina convencional e atender as pessoas gratuitamente, isso desagradou a classe médica da época. Então eles se reuniram, um dia triste, se reuniram e decidiram que deveriam eliminar o Glaucus. E ficou designado para essa missão um médico, colega do Glaucus na época, chamado Quintus Veras. Esse médico, então, coordenou uma equipe e consta que numa manhã úmida do final de 79, já era inverno na Europa, quando o relógio de areia marcava 6 horas da manhã, a casa de Glaucus Flaminius foi invadida furtivamente por pessoas, e essas pessoas, através de lâminas, eliminaram Glaucus. Ele desencarnou, então, assassinado por uma conspiração da própria classe médica daquela época, no ano 79 da era cristã, com apenas 34 anos de idade. Mas já com uma grande conquista, já com o coração e o espírito muito sensibilizado para a questão da caridade e já inovador na questão de tratamentos nas ciências médicas e biológicas. Edgar, e qual a relação do espírito Glaucus com Enio Wendling, o médium que participou das reuniões de materialização na casa de Jair Soares, aqui em Belo Horizonte, na década de 50, cujos episódios estão citados no livro Materializações Luminosas, de autoria do Rafael Américo Ranieri? Nós temos informações de que no início do século passado foi designado pelo campo espiritual, pelo mundo espiritual, esse trabalho do Glaucus, foi definida essa missão dele. E o Glaucus, então, se aproximou, consta que em 1944, quando o seu Enio estava em casa, numa madrugada, ele percebeu uma luz enorme, intensa, invadindo o seu quarto, e ele vislumbrou a figura luminosa do Glaucus, que se referiu a ele como Enio. Temos a oportunidade, novamente, de trabalhar juntos. E declarou para o seu Enio que eles iriam estar trabalhando nessa encarnação atual juntos. Então, ele participou, ele foi responsável por, digamos assim, por essa afinidade mediúnica com o seu Enio, de enraizar seu Enio na casa espírita de Sheila, Centro Espírita Oriente, aqui de Belo Horizonte, onde seu Enio começou os seus ensaios também iniciais na psicografia, na psicofonia, e participaram juntos nessas reuniões na década de 40, na casa do seu Jair Soares, lá na rua Paraisópolis, que o seu Enio sempre está comentando com a gente. Então o Glaucus já era um espírito, um mentor que tinha traçado como objetivo, já estava planejado que ele viria nessa encarnação com o seu Enio como seu médium principal, para que ele pudesse desempenhar esse trabalho extraordinário. Ora, ele teve outras encarnações junto também com o seu Enio, desde essa primeira que eu citei no ano 70 da era cristã em Roma. Edgar, você poderia nos relatar sobre outras reencarnações conhecidas deste espírito? Em suas existências subsequentes, o relacionamento com o Sr. Enio prosseguiu? Muito importante essa pergunta, Marcelo, para a gente entender a doutrina espírita como um espírito, ou como dois espíritos, um no plano espiritual e o outro no plano material,
e isso pode ser invertido, não é? Como eles vão construindo essa afinidade, para que no processo mediúnico, essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de informações se faça da maneira mais adequada, da maneira mais correta, da maneira mais transparente possível. Então, o seu Enio consta que, desde aquela encarnação que nós dissemos do ano 70 da era cristã em Roma, ele já era um companheiro do Glacos. Obviamente que o seu Enio naquela encarnação era o Quintus Veras, aquele que foi, digamos, o algoz do Glacos. Vemos depois, no início, no limiar do século XVI, no ano de 1500, consta que o Glacos reencarnou numa cidade de nome La Valeta, uma cidade portuária, próxima ao Estreito de Gibraltar. E também, como médico, tinha o nome de Garcês. Na Espanha. Na Espanha. E o seu assistente chamava-se Oviedo Sarraceno. Oviedo Sarraceno era o Quintus Veras, era o seu Enio, que era assistente dele. E consta, historicamente, que no início do século XVI, a região das Galhas, a França, a Espanha, Portugal, a região das Galhas foi varrida por uma série de pestes. E o Glacos desempenhou como médico, e o seu assistente, o Oviedo Sarraceno, desempenharam um trabalho muito importante junto àquelas populações contaminadas, né, pelas pestes. E eles fizeram um trabalho tão extraordinário que o rei daquela época de Espanha era o Carlos V. E quando foi debelada, ou foram debeladas aquelas pestes, o rei Carlos V convidou o Garcês, que era o Glacos, para assumir tarefas de direção administrativa em seu império. Porém, consta que o seu assessor, Oviedo Sarraceno, não resistiu às pestes. Desencarnou e o Glacos, pelas suas conquistas morais, pelo seu perispírito, já está, digamos assim, menos suscetível àquele tipo de doenças, prosseguiu, fez um trabalho, inclusive, depois com o governo do Império, tendo sido muito bem reconhecido e bem sucedido nessa encarnação, com esse trabalho na área médica também. Posteriormente, consta que já no século XIX, 1850 e 60, ele encontrava-se encarnado em Florença, na Itália, mas já aí vinculado à área das ciências sociais. E temos relatos de que ele ia com certa frequência a Leipzig, na Alemanha, fazer intercâmbios. E uma das pessoas com quem ele fazia esse intercâmbio em Leipzig era exatamente o seu Enio. Não com o nome de Enio, com outro nome, de outra pessoa reencarnada na Alemanha. Nessa época também, em 1860 e alguma coisa, ele teve a oportunidade de conhecer Leon Denis. E Leon Denis o levou à casa de Kardec. Foi recebido pela Amélie Boudet, esposa do Kardec, e por Kardec. E Kardec cedeu ao então o Glacos, que vivia em Florença, tinha cidadania italiana, cedeu para ele alguns de seus exemplares já divulgados, aos quais o Glacos não só leu, mas aqueceu, levou para a Itália e começou a presenciar aqueles primeiros martírios, que as primeiras pessoas que aderiram ao Espiritismo foram submetidas. Mas ele se vinculou àqueles ensinamentos espíritas e claramente se identificou com eles. Então são essas as encarnações ou as reencarnações que nós temos registros da espiritualidade desse espírito de Glacos Flamínios na Terra. Edgar, vamos explorar um pouquinho mais essa questão do Quintus Veras, porque a gente vê um ensinamento bonito aí, ele que participou do assassinato do colega médico, de repente se vê comprometido em outras encarnações
mas um comprometimento também como se fosse uma oportunidade de resgate, não é isso? Exatamente. E é muito importante, Marcelo, que essa entrevista nossa hoje, a figura central é o Glacos. E se, obviamente, a amizade, há coisas, há sentimentos que tem que ser recíprocos, não é mesmo? Você não diz que é amigo de alguém quando alguém não é seu amigo. Você não diz que confia em alguém que você sabe que não confia em você. Obviamente que uma relação de amizade ela é construída de ambos os lados. Mas a gente observa na trajetória do Glacos a conquista muito forte por iniciativa dele. Então, ele assume a iniciativa. Ele dá não só o primeiro, mas o segundo, o terceiro, o quarto. Quantos passos foram necessários para poder conquistar Quintus Veras e todos os outros demais. Consta, nós temos relato dos espíritos, que alguns que conviveram com ele naquela época na área médica, estão na tarefa espírita no Brasil. Alguns até no Glacos conosco. Como iniciaram então as atividades do Espírito Glacos nas casas espíritas de Belo Horizonte? Nós temos registros feitos pelo seu Enio de que no início do século XX, no mundo espiritual, e o seu Enio diz que houve um concílio de médicos, e naturalmente a expressão concílio não é apropriada para médico, mas para a gente entender o contexto em que ele usa esse termo. Ele fala concílio no sentido de que eram espíritos de alta categoria, espíritos de grandes conquistas espirituais e morais, e que tinham, como o Glacos, uma propensão, que tinham uma atração muito grande pela área médica. Esses espíritos se reuniram e decidiram que deveria ser fundada mais uma casa espírita no Brasil e que essa casa teria grandes desafios para serem enfrentados. E com o aval de Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil, foi indicado e aceito com o aval do Ismael o nome de Glacos Flamínios. E essa comunicação consta que foi feita pela irmã Veneranda. Ela que fez o comunicado... Aquela citada no livro Nosso Lar. Exatamente, a Veneranda de Nosso Lar. Ela que fez o comunicado ao Glacos Flamínios, que ele teria sido escolhido para poder presidir essa casa. O seu Enio usa, no relato dele, o termo que o Glacos teria sido homenageado. Obviamente que isso deve ser muito bem compreendido por nós espíritas. Não houve propriamente, não é propriamente, e Jesus chama muita atenção da gente para isso, para extrair da letra o espírito. Então não é questão de homenagear. A ele foi designada uma missão. Não é a homenagem na convenção humana. Não é a homenagem na convenção humana. Foi uma lembrança de alguém que se encaixava no perfil, que tinha os quesitos e os requisitos espirituais para poder presidir uma casa com desafios enormes. Um mérito, e sobretudo, e aí, Marcelo, uma coisa muito importante, a gente começa a perceber nessa trajetória do Glacos, essa característica extraordinária da personalidade dele. O Glacos, antes de tudo, é um espírito agregador. O Glacos granjeia amigos. Então, para essa tarefa específica aqui no Brasil, e ele começou essa tarefa, por exemplo, na casa no Centro Espírita Oriente, então nessas reuniões da casa do seu Jair Soares, que nós já citamos, reuniões de materialização, e em paralelo a isso, ou logo em seguida a isso, ele começou o processo de aproximar-se cada vez mais e mais do seu Enio, para que, fruto dessa amizade e dessa aproximação, o seu Enio pudesse desenvolver a sua mediunidade, não só pneumatográfica, que é a psicografia, como a da psicofonia. E eles, então, estão juntos desde essa época, lá no Centro Espírita Oriente, e posteriormente, quando o seu Enio deixou a casa de Sheila para fundar a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, o Glacos continua com ele nesses trabalhos na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, até os dias atuais.
Então, só para esclarecer aos internautas, o conhecido Centro Oriente, querida Casa Espírita aqui de Belo Horizonte, é o grupo da Fraternidade Irmã Sheila. E a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, a qual você preside atualmente, é uma das instituições espíritas de maior afluxo de público em nossa região. O Espírito Glacos exerce algum papel estratégico na direção dos trabalhos da instituição? E há algum tipo de conflito com os encarnados nesse sentido? O Glacos exerce o papel maior na nossa casa, Marcelo. Haja vista que todas as orientações de natureza doutrinária e mediúnica são de exclusividade dele. De exclusividade dele. Significa que os encarnados não podem tomar decisões... Não podemos tomar decisões, estou me incluindo... Sem consultá-lo. Sem consultá-lo, exatamente. Eu dizia há poucos minutos atrás, Marcelo, dessa característica, desse traço da personalidade do Glacos, de granjear amigos, tanto no plano material e, sobretudo, no campo espiritual. E espíritos já com conquistas espirituais. Nós citamos lá, trabalham conosco, ou com ele, com o Glacos, o Zé Grosso, o Palminho, o Eric Wagner, o Joseph Kleber, a própria Sheila, que nós citamos aqui. Inclusive, é algo tão interessante que o mentor de nossas visitas aos lares e hospitais da nossa casa é o irmão Clarencio, de nosso lar. Ministro, então, né? O ministro, um dos ministros. Não é? O Glacos tem essa capacidade de granjear em torno dele espíritos e de categorias até de grande estirpe. E isso não causa transtorno nenhum, problema algum. Conosco, com os encarnados, a relação é tão boa quanto. Então nós não temos nenhum tipo de conflito. Nós temos sim uma admiração muito grande por essa entidade espiritual. Não obstante, seguimos Kardec. E o Kardec nos ensinar que devamos, em todas as situações, observar as atitudes, as obras e as falas dos espíritos. Nós temos sido muito atentos, acompanhando as atitudes, as obras e as falas do Glacos. E temos uma admiração muito grande por ele. E não temos conflito algum. Ele tem um processo muito fácil de lidar com a gente, muito simples. E nós procuramos ser disciplinados, observando sempre que os ensinamentos dele são sempre coerentes com os ensinamentos do Cristo e de Kardec. Edgar, como e com que regularidade, então, é feito o contato dos encarnados com o mentor Glacos e com qual finalidade ocorrem esses contatos? Um dos contatos que nós encarnados temos com o Glacos são nas reuniões de consultas espirituais. São reuniões fechadas, que são permitidas para poucas pessoas e pessoas previamente escolhidas, e são sempre as mesmas pessoas. É como uma reunião mediúnica mesmo. Escolhidas por ele próprio. Por ele próprio. E essa reunião é utilizada, Marcelo, para nós, da casa, a direção da casa, levarmos para ele algumas questões de natureza mais grave, mais complexas, para a gente ouvi-lo. E também essa reunião é usada para avaliação mais acurada. Não é por questão de gravidade, mas é por uma questão de acuracidade. Para que os espíritos, de forma mais acurada, possam observar e possa complementar o receituário mediúnico da casa. Essas reuniões de consultas espirituais se dão mensalmente, uma vez por mês, de forma ordinária, sempre às segundas-feiras, e extraordinariamente elas podem ocorrer com maior frequência. Uma segunda possibilidade de contato com o Glacos é no terceiro domingo. Sempre aos terceiros domingos, que a gente chama de reunião de confraternização, há a fala dos espíritos, inclusive dele, em que ele pode falar diretamente conosco. Com o público presente. Com o público presente. Ele pode falar, não há um intercâmbio, as pessoas não se dirigem a ele. Ao contrário, ele é que se dirige ao público, às pessoas. Mas é algo tão extraordinário que a gente percebe que, até mesmo antes dele começar a falar, é como se o olhar dele
varresse todo o auditório, e é como se ele observasse o coração de um por um daquelas pessoas, ou de uma por uma daquelas pessoas que ali estão. Então é um momento muito intenso, muito próximo, em que ele abre realmente o coração para estar conosco, e é sempre, como eu disse, no terceiro domingo de todos os meses do ano. E o receituário mediúnico? O receituário mediúnico é a forma mais comum e mais frequente do Glacos lidar conosco, os encarnados. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, quer o seu Enio esteja presente, possa estar presente ou não, o Glacos conta com uma equipe de médiuns e com a equipe de espíritos que coordenam o trabalho de receituário mediúnico, e essa é uma tarefa da direção dele também. Isso é na psicografia, né? Isso é na psicografia. Todas as terças e quintas-feiras. E comente, por favor, sobre as características físicas e traços da personalidade do Glacos. Bem, segundo o seu Enio, o Glacos é um senhor que aparenta mais ou menos entre 50 e 60 anos de idade, é alto, magro, de tez romana, tem cabelos cheios, quer dizer, não é uma pessoa calva, ligeiramente grisalhos, e tem um olhar com uma profunda ternura. Sabe, Marcelo, uma característica física desse espírito é essa, basicamente, que a gente percebe. Usa sempre uma calça cinza e um jaleco. Mas o que mais chama a atenção na gente é esse olhar muito terno dele, extremamente terno. Quanto aos aspectos de traço da personalidade do Glacos, Marcelo, eu gostaria de pedir permissão a vocês para colocar o óculos. Fique à vontade. E para ler algumas anotações que são extremamente importantes, mas eu precisarei do óculos para relatar. Um dos traços da personalidade do Glacos, que é muito marcante, eu já disse há poucos instantes atrás. Ele é um espírito muito calmo, sóbrio, equilibrado e extremamente terno. É humilde em sua postura e na sua apresentação. No terceiro domingo, que você já teve a oportunidade de participar tantas vezes lá e tem conosco, observe que ele nunca é o primeiro para falar, como nunca é o último a falar. Então, isso mostra para a gente como o espírito é assim, quer dizer, ele fala como se ele estivesse falando misturado aos demais espíritos que estão dando a sua fala. Não é? Ele é cuidadoso na fala dele. O Glacos é tão cuidadoso na fala dele que nessas reuniões de RCE, se ele estiver falando e a gente, por algum momento, a gente pronunciar alguma coisa, ele para de falar e começa a ouvir a gente. Ele recua, né? Ele recua. Ele é um espírito de caráter extremamente agregador. Quando a gente dizia aqui minutos atrás também sobre essa característica dele de granjear amigos, é por isso. Se você levar 2 nomes para ele, para uma tarefa, e ele tiver que escolher entre um, ele pergunta. Ele escolhe um e diz, e o segundo pode ser aproveitado numa outra tarefa na nossa casa? Quer dizer, ele nunca escolhe alguém em detrimento de outra pessoa. Ele não exclui, na verdade. Ele não exclui, na verdade. Né? Então é um espírito muito reservado, é tão reservado que tem um aspecto, até chega a raiar a timidez. É um espírito muito disciplinado e muito sensível. Então, nos 30 anos da fraternidade, nós vimos o espírito Glacos chorar, ir às lágrimas através do médium Enio. Quando comemorou, né? Quando comemoramos os 30 anos da casa. Por várias vezes na reunião de RCE, quando os trabalhos terminam e ele sente que a psicosfera, que nós estamos proporcionando uma psicosfera adequada, elevada, por várias vezes ele já disse para nós, que bom estar entre amigos. Me sinto bem entre vocês, meus irmãos e meus amigos. E se refere a gente também, muitas vezes você já presenciou isso, como meus filhos. Isso é extremamente importante, para mostrar o carinho que ele tem com a gente. É um espírito muito amigo. Ele caminha com os simpáticos e tem a sabedoria de conquistar os que ainda não lhe são simpáticos. Peguemos o exemplo do seu Enio, do Quintus Verri, de toda aquela pleiade de médicos do ano 70 de Roma,
estão todos trabalhando no Espiritismo no Brasil e vários trabalhando com ele. Um traço da personalidade dele com relação à sabedoria, ele equilibra bem conhecimento e bondade. Então o Glacos, quando fala, a gente observa, ele fala até pouco, as frases dele são curtas, a fala dele é curta, né? E equilibra poder e autoridade. Isso é extremamente marcante nele. Ele é um espírito que, apesar de ter muito conhecimento, de ser, digamos assim, de ter a decisão do estratégia, das decisões espirituais na mão dele, em momento algum a gente percebe que ele usa isso. Muito pelo contrário. Ele divide isso com os espíritos e divide até conosco. Por várias vezes nós já levamos questões de diretoria, grave, conselho, para ele apreciar, e ele nos pergunta: irmão Edgar, e o nosso conselho? E a diretoria? O que acha disso? Isso é extremamente marcante, Marcelo. Ele abre espaço, né? Ele abre espaço por quê? Porque isso é pedagogia. A pedagogia não no sentido de ensinar, de falar, no sentido de construir junto. Porque quando ele pede a opinião, ele pede para a gente cair de cabeça no problema e procurar a solução. Ele cativa, né, a pessoa? Compreende? Então, para a gente não ir lá só pedir para ele carimbar alguma coisa. Quer dizer, de modo educado, de modo fraterno, ele diz para a gente: vocês pensaram? Vocês procuraram uma alternativa para isso? Vocês têm uma alternativa para oferecer? Isso é muito marcante nele. Como é marcante também a simpatia, como eu disse. Atraiu para perto dele, inclusive, aqueles que lhe causaram mal no passado. Transformou algozes em amigos. Isso é para poucos de nós. Do ponto de vista da disciplina, lidera uma pleiade de espíritos encarnados e desencarnados, que já contam aos milhares. Na época do nosso teatro, a espiritualidade nos disse que havia gravitando em torno da fraternidade mais de 9.000 espíritos. Isso é uns 2 anos atrás, né? Mas em 2007, exatamente. Então, é um espíritos na tarefa com o Glacos. Na tarefa com o Glacos. Ele é extremamente disciplinado com os pares dele, com aqueles que estão acima dele espiritualmente, não é? E aqueles de nós encarnados que estamos abaixo, no dia a dia, fazendo concretizar as coisas que são da orientação dele, que ele nos orienta. Não permite, por exemplo, que a casa se feche em dia nenhum do ano. A casa orientada por ele tem que estar aberta 365 dias do ano. Isso é muito importante, é um traço muito marcante dele. Organização. Não gosta de improvisação. É um espírito extremamente metódico, gosta de planejamento. E tem a palavra final, como eu te disse, em todos os aspectos doutrinários e mediúnicos. A palavra final é dele. E é um excelente ouvinte, como nós também já dissemos. Não só fala para a gente, como tem uma grande paciência. É muito educado para nos ouvir. Como um toque de maestria, ele ensina sem demonstrar superioridade alguma. Então, quando ele está falando, é como se alguém que não detivesse tanto conhecimento estivesse falando para a gente. Então, são esses traços que, quando é importante a sua pergunta, porque quando os espíritos na codificação já nos afirmam que o espírito sopra e aparece onde ele quer. Então o Glacos não é exclusivo da fraternidade espírita, irmão Glacos. Claro. Ele tem tarefas, outras mais. Então é importante nós conhecermos o traço da personalidade, ou os traços da personalidade desse espírito. Por quê? Porque se amanhã ou depois eu estiver em algum lugar e ouvir uma mensagem por um médium de forma psicofônica, ou pelo receituário, é importante eu comparar aquela fala, aquela mensagem, aquela escrita com esses traços da personalidade. Aí não vai precisar ele assinar, como os espíritos ensinaram para o Kardec. Mensagem alguma precisava ou precisa ser assinada. É preciso a gente estar atento ao conteúdo da mensagem, não a quem assina. E se você me permitir, tem uma colega médium que, percebendo o Glacos, nos disse que também ele é um espírito muito delicado. Ela percebe ele como um espírito delicado.
Você tem essa opinião também? Também, quando eu falei da extrema ternura dele, é por isso. E a questão de ouvir. Ele chega às vezes a parar a fala dele para ouvir a fala da gente. Quer dizer, para nós uma aberração. Ó, se o Espírito está falando, se ele está dando a mensagem, se ele está ensinando, a gente deveria primeiro ouvir, né? Para depois falar. Eu digo que quando alguém de nós desavisadamente fala ou dá uma atropelada, ele não só não corrige ninguém, como ele para a fala dele para nos ouvir. Você me perdoa, mas quando você mencionou esse detalhe da personalidade do Glacos, me veio à mente aquela pergunta que o doutor da lei fez para Jesus, qual era o maior mandamento da lei, e Jesus, ao invés de responder, ele jogou de volta e deixou que ele mesmo falasse. Não é? É uma característica realmente assim própria do espírito superior. Do espírito superior. Edgar, muitos espíritos conhecidos estão ligados à casa de Glacos, como Palminha, José Grosso, Eric Wagner, Sheila, dentre outros. Há uma hierarquia espiritual nesse caso? Do ponto de vista espiritual, Marcelo, nós sabemos que a hierarquia é sempre a meritocracia das conquistas. Não é? Nós encarnados, às vezes, ocupamos cargos para os quais nós nem sempre estamos absolutamente preparados. Às vezes a ordem é até inversa. É até inversa, exatamente. Do ponto de vista espiritual, absolutamente isso não ocorre. Não ocorre. Agora, com a característica que o Glacos tem de granjear amigos e de se cercar desses espíritos amigos, a gente percebe claramente. Um bom exemplo disso que a gente está citando, dessa característica, desse traço do Glacos, é o irmão Clarencio, que não obstante, né, os encargos e as conquistas espirituais dessa entidade espiritual, ele é o responsável por uma das grandes tarefas da nossa casa, que é a visita aos lares e hospitais. Então isso mostra que há uma hierarquia, sim, mas a gente percebe que é uma hierarquia permeada pela amizade, permeada pela compreensão de um trabalho maior e não pela patente, digamos assim. Existe alguma relação entre a instituição Fraternidade Espírita Irmão Glacos e outras casas que possuem o nome Glacos em sua denominação? Absolutamente nenhuma, a não ser laços de fraternidade com quaisquer ou qualquer delas que nos procurem. Bom, Edgar, para a gente então encerrar, nós gostaríamos de aproveitar a sua presença, né, como presidente lá da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, e pedir que você fale um pouco sobre a proposta e os trabalhos que são realizados nessa instituição, bem como aqueles outros da Fundação Espírita Irmão Glacos. Dentro do nosso salão, onde se realizam as reuniões públicas, lá no frontispício, tem uma frase que eu gravei de uma reunião de RCE, em que eu tratava alguns assuntos com Glacos, e ele me disse essa frase que foi muito marcante, e ela serve como a base para a gente entender o que é que se faz naquela casa e o que o Glacos projeta, o que ele deseja que lá seja feito. Então a frase é: o compromisso da FEIG é com o ser humano. Então, por isso é que lá as tarefas não podem ser interrompidas por motivo algum. Quer dizer, nós podemos sair de férias, não tem problema nenhum. Eu posso sair de férias, qualquer um lá pode sair de férias, mas a tarefa tem que prosseguir. Tem que ter alguém lá no lugar. Tem que ter alguém no lugar, em qualquer que seja a tarefa. Então, esse compromisso com as pessoas, alguém de prontidão na entrada da instituição para dar as mãos e colocar para dentro quem esteja precisando, e essa precisão, essa necessidade pode ser de natureza afetiva, pode ser de natureza espiritual, pode ser de natureza moral, pode ser de natureza material, não importa. É preciso que haja alguém lá, 365 dias do ano, para que as pessoas que para lá corram, buscando consolo, buscando inspiração, buscando reforma íntima, buscando explicações para determinadas perguntas que a doutrina espírita tem condições de responder, que a casa esteja atenta, de portas abertas e com pessoas preparadas
eu disse antes, ele não gosta de improvisações, o Glacos, com pessoas preparadas para atender e socorrer essas pessoas. O talho da casa de Glacos, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, é ser uma casa socorrista. Lá nós estudamos bastante, nós temos vários trabalhos de natureza social, mas o traço marcante da nossa casa é o traço socorrista. Então quem chega lá buscando socorro, seja desde o campo da obsessão, ou da subjugação, que é a situação mais grave, até precisar de um passe ou de uma cesta básica, nós devemos estar preparados para poder auxiliar essas pessoas. Sobretudo no campo doutrinário e da evangelização, proporcionando a essas criaturas, àquelas que desejem, as condições para que elas se renovem, para que nós nos reformemos moralmente e sejamos pessoas espiritualmente a cada dia melhores. Então esse é o papel da fraternidade. Na fundação, que é o braço social da fraternidade, nós temos lá o colégio com 430 entre crianças e jovens do ensino fundamental e médio, e temos na nossa creche e no nosso seio, Centro de Educação Infantil, José Grosso, em torno de 115, 110 crianças de 0 até os 5 anos e 8 meses. Qual é a importância, Marcelo, desse trabalho da Fundação? Além do trabalho de bazar que nós temos lá. Mas a Fundação já tem um talho educacional. Então lá a formação na educação é que é importante lá. E quando a gente diz na educação, nós estamos falando da educação do ser de forma integral. Não só nós buscamos educar a criatura lá do ponto de vista do intelecto, quanto do ponto de vista moral. E aí alguém poderia perguntar, poxa, mas lá consta que é um colégio que pode estudar o ateu, o católico, o protestante, o evangélico. Pode, o budista, qualquer um pode estudar lá. Mas vocês não catequizam? Não. Nós não catequizamos. Mas lá não tem aula de religião? Tem. Para quê? Qual é a finalidade de ter uma aula de religião lá? Para que as pessoas e os meninos conheçam a doutrina espírita como ela é, não como ela não é. Porque na rua e em outros lugares a gente aprende como o espiritismo, que não é o espiritismo. O que é o espiritismo nós aprendemos lá na fraternidade e lá na fundação. Então há essa possibilidade enorme de nós ficarmos com um menino de 0 ano, Marcelo, até ele fazer 17, 18 anos, que é o 3º ano do ensino médio. Nós pegamos essa criança, e são crianças do entorno, são crianças carentes, são crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, em que as famílias passam por problemas muito graves, esses meninos passam por problemas muito graves. Nós temos uma relação muito próxima com o Conselho Tutelar, de modo que nós temos esses espíritos encarnados nas nossas mãos, desde 0 anos de idade até os 17, 18, com a possibilidade, inclusive, de envolver a família deles nesses aspectos, não só da progressão intelectual, da progressão profissional, de ser alguém solidário à comunidade, à sociedade, de ser alguém fraterno na família, deles aprenderem a amar a família em primeiro lugar, o pai, a mãe. Isso que é ensinado lá. Se a gente pudesse definir numa frase o que fazemos na Fundação, a gente diria formar homens de bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo define o que é o homem de bem. Aquele que traz consigo a lei de amor, justiça e caridade no seu coração e nas suas ações. Edgar, aproveita e fala para os internautas o endereço da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, o endereço da Fundação. A Fraternidade Espírita Irmão Glacos fica exatamente na esquina da rua José do Patrocínio com Henrique Gorsex, no bairro Padre Eustáquio, aqui em Belo Horizonte. E está à disposição de todos aqueles que quiserem nos visitar, a qualquer hora do dia, e à noite as nossas tarefas vão até às 21h30. E temos tarefas todos os dias da semana, de segunda a domingo.
a nossa Fundação Espírita Irmão Glacos fica situada no bairro Kennedy, em Contagem, na região da Ressaca, na Avenida das Américas, 777. Ok, então nós agradecemos a sua presença, né, aqui no Espiritismo BH, e muito obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço de coração a oportunidade, Marcelo. Tenho certeza que cada um de nós que puder aproximar do Glacos e ser um amigo dele, ganhará muito. É um espírito extremamente generoso, eu não vou usar bondoso, porque nem Jesus aceitou o adjetivo de bom. Mas é um espírito muito generoso e que está caminhando conosco há muitos séculos e há milênios. E é um espírito muito ligado aos lares da gente, sabe, Marcelo? Aqueles que pedem ajuda nos nossos lares, o Glacos comparece e nos ajuda. Muito obrigado, paz e alegria a todos. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!